das chuvas que se formam nesse período de inverno para várias regiões do estado. Alagoas registrou o primeiro caso confirmado de febre do Oropouche na semana passada. O caso acende um alerta para a identificação e também para controle da proliferação dos principais transmissores da doença, que são comuns dos ambientes urbanos e silvestres de Alagoas. E a gente recebe no estúdio hoje o infectologista Fernando Maia, que vai nos tirar as dúvidas sobre esse assunto. Dr. Fernando Maia, que teve um papel importantíssimo também no enfrentamento à Covid-19. Muito obrigado, doutor Fernando, pela presença. Vamos falar sobre a febre. Quando a nossa produção conversava agora de tarde com a Porlane Santos, e quando ela falava, olha, vai falar hoje o doutor Fernando Maia sobre a febre do Oropouche. Muita gente ainda não sabe o que é a febre do Oropouche, a realidade do que é. E Alagoas já tem um caso oficial registrado, doutor Fernando. Gostaria que você explicasse inicialmente para o nosso telespectador, para o nosso internauta, nessas suas boas-vindas, o que é a febre do Oropouche. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma doença já antiga que ela circulava na região amazônica. Então, havia casos no Pará e no Amazonas, principalmente. De uns anos para cá, essa doença começou a aparecer fora da região amazônica. O primeiro lugar que registrou casos foi em Goiás, em Goiânia especificamente. Teve um surto grande lá. E a partir daí ela começou a aparecer fora, apareceu no Rio de Janeiro, apareceu em São Paulo, apareceu na Bahia e em Pernambuco. A gente está bem no meio, era uma questão de tempo para a gente registrar casos. É mais uma doença transmitida por mosquito. Mas dessa vez o Aedes aegypti não tem culpa na história. Não está na jogada. A febre do Oropouche é transmitida por um mosquito chamado maruim, que é aquele mosquito pequenininho que às vezes a gente nem consegue ver direito e que costuma picar a gente finalzinho da tarde e início da noite. Esse é o horário que ele gosta de sair. E ele é muito pequenininho, por exemplo, gosta de picar. A gente está sentado na porta, ele pica as pernas da gente. Esse é o principal vetor. Tem estudos mostrando que talvez a nossa muriçoca tenha algum papel também nessa transmissão, mas o principal transmissor realmente é o maruim. E, novamente, acende o alerta porque, semelhante com a gente teve a introdução de outras doenças, recentemente foi a Covid, né? A gente tem uma população inteira, o caso aqui no Nordeste, que nunca teve casos dessa doença, a gente tem uma população inteira que ninguém tem anticorpos, ninguém tem imunidade contra ele. Então, o esperado é que possa haver muitos casos. Embora que, é importante dizer, o maruim não tem a capacidade de disseminação, por exemplo, que o Aedes aegypti tem. Né? Então, a gente talvez não tenha tantos casos, mas sempre é uma incógnita, é uma doença nova que está circulando e a gente precisa ter muito cuidado de monitorar com cuidado esses casos para a gente ver aonde eles estão acontecendo, para a gente poder tomar medidas de combate ao vetor, então, porque a única forma de transmissão é pela picada do mosquito, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, esse monitoramento cuidadoso desses primeiros casos é muito importante para a gente entender o que é que está acontecendo, onde é que o mosquito está aparecendo, onde é que os casos estão aparecendo, para a gente poder tomar medidas de controle dessa doença. Agora, doutor Fernando Maia, para o nosso telespectador internauta até compreender, porque eu acredito que essa é a pergunta que muita gente está fazendo sobre a febre do Oropouche. Quais são os sintomas? O que é que nós precisamos observar de imediato para poder trazer indícios de que uma pessoa está infectada ou foi infectada pelo maruim e acabou, por exemplo, proliferando essa ideia da febre do Oropouche aqui em Alagoas? Bom, ela é uma doença muito parecida com a dengue. Então, o paciente vai ter inicialmente febre, pode ser febre alta, inclusive, com frio, calafrio, muita dor de cabeça. Geralmente costuma ser uma dor de cabeça parecida com a da dengue, que é aquela dor de cabeça que dá atrás dos olhos, uma dor muito intensa, muito forte, e muita dor no corpo. Então, a dor nas pernas, dor nos braços, e pode também cursar com dor nas articulações. Então, dor nas mãos, nos punhos, joelho, cotovelo, também pode doer. Esse quadro costuma durar 4, 5 dias e depois desaparece. Na maioria das pessoas é isso que acontece. Em algumas pessoas, ele pode fazer uma forma mais prolongada, então a febre faz aquele quadro febril, depois a febre some, depois de uns dias a febre volta, isso pode acontecer, e algumas pessoas podem ter a forma mais grave, que é de acometimento neurológico. Então a pessoa pode ter uma encefalite, quer dizer, uma infecção do sistema nervoso central pelo vírus. Isso é raro, é importante dizer que isso é raro. Mas na loteria de quem vai ter o caso ou não, a gente não sabe exatamente quem pode ter essa forma grave. O que a gente sabe de surtos anteriores lá na região amazônica é que idosos e crianças e pacientes que têm imunidade baixa tendem a fazer formas mais graves.
certo? Embora que qualquer pessoa possa fazer isso, mas essas formas graves, mesmo nessa população de idosos e de crianças e imunocomprometidos, é rara, ainda bem é rara. Mas o grande problema agora é que a gente tem uma população inteira que nunca teve a doença. Então, o risco é de aparecerem muitos casos, né? E quanto mais casos aparecem, maior o risco de aparecer forma grave. Por isso, a gente precisa monitorar com muito cuidado e iniciar as medidas de combate ao vetor, combate ao mosquito, o mais precocemente possível, para tentar evitar ao máximo a disseminação da doença. A febre do Oropoche, a chegada dela na região Nordeste, já que, pelo que o senhor colocou, pelo menos assim, a incidência maior na região norte, né? Principalmente na região amazônica. Isso pode ser uma relação também com as mudanças climáticas, doutor? A chegada, por exemplo, aqui para outras regiões do país, já que tradicionalmente isso não acontecia? Pode. Na verdade, tem vários fatores que interferem, né? Existe um ramo da infectologia que é a medicina do viajante, e a gente estuda exatamente essas coisas. Então, o que é que tem acontecido muito nesse mundo moderno que a gente vive? Uma mudança climática, né? Que isso é fato. Então, um lugar chove demais, no outro lugar chove de menos, muita seca, enchente de um lado, seca do outro. Mas, principalmente, a gente tem uma circulação de pessoas muito grande, né? Na época na gripe espanhola, por exemplo, em 1918, era fácil controlar, porque as pessoas viajavam de navio. Então, chegava um navio vindo da Europa, por exemplo. Sabia-se que tinha casos de febre ali, o que é que a gente fazia? Isolava, deixava lá e a epidemia acabava ali. Hoje as pessoas viajam de avião. Então você literalmente cruza o mundo em 24 horas. Então você pode, por exemplo, você está lá no Japão, que é do outro lado do mundo, literalmente, né? Você pega uma doença lá, pega um avião, vem para cá e vai adoecer aqui. Então essa circulação de pessoas, que é muito grande para lá e para cá, de vários lugares, acaba facilitando a disseminação dessas doenças todas. E aí, provavelmente, o vírus foi introduziu na população de Maruim. Maruim a gente já tinha bastante, né? Claro. Quem mora aqui já sabe disso, né? Mas ele não estava infectado com o vírus. Provavelmente pessoas infectadas vieram, contaminaram os mosquitos e os mosquitos começaram a transmitir para outras pessoas. É o que tem acontecido em outros lugares e infelizmente aconteceu aqui também. Falando das condições mais críticas, mais severas da febre do Oropoche, que pode atingir a região neurológica, ela pode matar, doutor? Sendo muito sincero sobre esse assunto. Pode, como qualquer doença dessas pode. Embora que as mortes por Oropoche são muito raras, é importante dizer isso. Se a gente for comparar, por exemplo, dengue mata mais. E dengue já é uma velha conhecida nossa, né? E mata mais. O Covid mata mais do que ela, mas, novamente, a gente não sabe o que é que pode acontecer daqui para frente. Na hora que o vírus é introduzido, vão aparecer mais casos, de repente ela se manifesta de forma mais grave aqui. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado nesse momento de monitorar isso muito bem para tentar bloquear esses casos, bloquear a transmissão, para que não haja muito mais casos, porque aí pode começar a aparecer formas graves e mortes, infelizmente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, nesta edição da tarde da Gazeta News, o Dr. Fernando Maia, ele que é infectologista, trazendo detalhes sobre a febre do Oropoche, com um caso já registrado aqui em Alagoas, e falando da contribuição científica pela necessidade, já que a região amazônica teve mais casos registrados. Qual foi a contribuição? Como, por exemplo, as pessoas se tratavam por lá e o que é que a gente pode adaptar para a nossa realidade, para a nossa prevenção no dia a dia, doutor Fernando? Bom, do que a gente sabe até agora, sim, não existe uma medicação específica para combater o vírus. Então, o que é que a gente faz normalmente? A gente faz o tratamento chamado sintomático, como a gente faz para dengue, né? A gente hidrata bem o paciente, faz remédio para dor, remédio para febre e... Caso o paciente tenha alguma manifestação dessas mais graves, aí tem tratamentos específicos para cada situação. Na maioria dos casos, o que é que os pacientes vão precisar? Basicamente, repouso e hidratação. Então, o que é muito importante? Você mora numa região, você esteve num local que tem, sabidamente, você sabe que tem Maruim. Você começou a ter um quadro febril, a primeira hipótese, pela frequência, é dengue, né? Então, qual é o paciente que a gente vai suspeitar de Oropoche? É aquele paciente que fez um quadro febril, com dor no corpo, dor de cabeça, que durou alguns dias. Você pesquisa os marcadores de dengue, não encontra. Você pesquisa os marcadores de chikungunya, que estão uma doença parecida, não encontra. E aí a gente tem que procurar, tem que pensar na possibilidade de Oropoche. Esse caso que foi diagnosticado agora foi exatamente assim. Ele foi tratado inicialmente como dengue, pensou-se em dengue inicialmente, que é o lógico pela característica. A dengue foi descartada a princípio,
município, porque foi feito o exame específico e não foi encontrado. Foi pensado em chikungunya, a mesma coisa, não encontrou. Aí pensaram na possibilidade de oroposto, porque já estava havendo casos em Pernambuco, que é ali vizinho, né? E na Bahia também. E aí foram procurar e encontraram. Então, aquele paciente que fez um quadro febril, que foi descartado dengue, foi descartado chikungunya, tem que pensar nessa possibilidade e fazer o exame específico. Doutor Fernando, 30 segundos para você mandar uma mensagem para os nossos telespectadores e internautas, já agradecendo em nome de todos aqui da Gazeta News Edição da Tarde pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, então assim, ninguém precisa entrar em pânico, isso é muito importante. É uma doença febril viral, que é transmitida pela picada do maruim. Então, se você evitar o maruim, você vai evitar a doença. Como é que o maruim se multiplica? Em matéria orgânica em decomposição. Resto de árvore, resto de vegetal podre, esse tipo de material. Então, o saneamento do ambiente é muito importante e as medidas individuais. Use de repelente, a parte do corpo está exposta, por exemplo, perna, braço, usar repelente, porque você evita que o mosquito lhe pique. Consequentemente, você evita a febre do oropoche. Muito obrigado, doutor Fernando. Parabéns pelo trabalho, viu? Agradeço, obrigado. Estou sempre acompanhando, sou sempre fã do Dr. Fernando Maia quando ele traz esses assuntos e deixa tudo muito claro para a gente, sem pânico, sem espetáculo na informação, que acaba sendo muito importante e um papel de muita responsabilidade em levar a informação com equilíbrio para a população. Foi assim durante a Covid e agora também trazendo detalhes para a gente no Gazeta News, edição da tarde, sobre a febre do oropoche. É cada tipo de febre, né, rapaz? E o danado do mosquito está sempre aí se modificando e trazendo problemas aqui pra gente. Repelente, viu, Gilmar? Repelente, tá certo? Use repelente para onde você for. Se previna. Nós vamos agora a um rápido intervalo com imagens da capital alagoana.